boa tarde. Hoje estou muito feliz por estar aqui, vendo virar realidade esse evento que a gente preparou com tanto empenho para o mercado de Brasília. E fiquei especialmente muito feliz também por apresentar o Maurício, quando eu li que o seu foco era transformar o complexo em simples. Do que mais precisamos mais nos dias de hoje, não é isso? Do que a simplicidade. Maurício Benvenuti é sócio da Startse, a maior plataforma de startup do Brasil, foi sócio da XP Investimentos e é autor dos best-sellers Incansáveis e Audaz. Há 6 anos no Vale do Silício, se tornou referência brasileira em inovação, sendo reconhecido no Congresso Nacional como personalidade brasileira em 2017. É também colunista do jornal Estado de São Paulo e palestrante da TEDx. E hoje, não por acaso, o Maurício vem falar um pouco para a gente sobre construção de carreiras bem-sucedidas. Oi, Maurício. Muito obrigado por receber o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Oh, que maravilha! Prazer é todo meu. Prazer imenso estar aqui com cada um de vocês. A minha solidariedade com cada uma das pessoas que estão sofrendo por conta dessa pandemia da Covid. Desejo a cada um de vocês que estão assistindo agora e a seus familiares e entes queridos toda a saúde, que é isso que importa. Bem, turma, é um privilégio imenso, como eu disse, estar aqui. Eu vou já compartilhar minha tela aqui, porque eu me apresento com os meus slides, eu já emendo aqui a apresentação. Bem, meu nome é Maurício Benvenuti, como foi bem colocado, eu sou sócio da Startse, moro no Vale do Silício desde 2015. O Vale do Silício é uma região na Califórnia, nos Estados Unidos, que há 6 ou 7 décadas vem construindo boa parte das inovações que o mundo consome. O Uber veio de lá, o Google, o Facebook, a Apple, a Netflix, a Tesla e tantas outras empresas. Eu estou nesse ambiente já fazem 6 anos, né? E eu nasci em Vacaria, nasci no Rio Grande do Sul, nasci na Serra Gaúcha, eu morei 16 anos numa cidade de 60 mil habitantes, eu fui criado no interior do Brasil, tenho muito orgulho de ser vacariano, tenho muito orgulho dos meus pais. Eu sou filho de professores, meu pai é professor, minha mãe é professora, eu cresci num ambiente de profundas discussões em relação à formação do ser humano desde que eu me conheço por gente. Eu não sou hoje um professor de formação, porque eu sou formado em tecnologia, mas a minha empresa é uma empresa de educação, então eu acabo transferindo conhecimento, e o fato de eu estar, de forma indiretamente, dando continuidade ao legado dos meus pais é algo que me deixa profundamente feliz. Boa parte da minha trajetória no Brasil foi construída dentro da XP Investimentos, possivelmente muitos dos senhores e das senhoras devem conhecer. Eu entrei na XP quando ela tinha cerca de 40 pessoas, em 2006 para 2007, lá em Porto Alegre, e eu participei da construção da expansão do business da XP de Porto Alegre para o Brasil. Eu ficava, durante os 3 primeiros anos que eu fiquei na XP, eu fiquei abrindo escritórios da XP Brasil afora, rodando. Olha, se tem uma cidade com mais de 200 mil habitantes no Brasil que não tenha passado, é muito difícil, porque esse foi o meu mandato, digamos assim, essa foi a minha função, a minha responsabilidade nos primeiros 3 anos de XP. Longa história curta, foi uma história incrível de empreendedorismo ter participado da construção dessa empresa que se transformou da maior corretora do Brasil, uma das maiores instituições financeiras da América Latina. Quando eu entrei na empresa tinham 35 pessoas, 40 pessoas, quando eu saí tinham mais de 1.000. A gente abriu 400 operações no Brasil inteiro durante esses 8 anos e meio que eu tive lá. Foi uma história que eu tenho muito orgulho de ter feito parte. E em 2015, um pouquinho depois dessa foto, eu saí da XP, eu vendi as minhas ações e eu fui buscar um desafio diferente no Vale do Silício. E aí, essa é a foto da cidade de São Francisco. Eu moro a cerca de 40 minutos ao sul da cidade de São Francisco, uma cidade chamada Santa Clara, que fica na região do Vale do Silício. E quando eu cheguei nessa região, eu tomei um choque, um tapa na cara, porque com 33 anos na época, tendo considerado meus estudos bons, graduação, pós-graduação, MBA, tendo participado da construção de uma empresa de relativo sucesso que tinha sido a XP, mesmo com tudo isso, quando eu cheguei no Vale em 2015, ficou muito claro para mim, Maurício, o que te trouxe até aqui, você tem que se orgulhar disso, mas o que te trouxe até aqui não vai te levar daqui para frente. O mundo hoje, ele exige outras competências, outras habilidades, e quando eu comecei a conhecer os profissionais, as empresas que nascem no Vale do Silício, essas e tantas outras que eu mencionei no início, quando eu comecei a conhecer os profissionais que estão por trás dessas empresas e comecei a observar que muitos desses negócios, eles são criados e geridos de uma forma muito diferente a que eu aprendi ao longo da minha vida e que possivelmente você também aprendeu, para mim ficou muito claro, Maurício, você precisa se reinventar. E com 33 anos na época, eu me vi, sabe quando você começa um caderno novo, página em branco, número 1,
né, eu me vi começando a escrever de novo um novo capítulo na minha história. E de lá para cá surgiu a Stars na minha vida, que é a minha empresa hoje, a empresa da qual eu sou sócio. Né? A gente construiu uma operação no Vale do Silício que já levou mais de 5 mil brasileiros e brasileiras nos cursos que a gente promove lá. A gente também abriu uma operação na China, a gente também realiza programas em Israel, Índia e Portugal. E fica aqui o meu contato nas redes sociais. Eu sou muito ativo, tanto no Instagram, que está aí para você. Vai ser um prazer imenso. Se conecta comigo lá, eu respondo todo mundo que manda mensagem para mim. Então, qualquer dúvida dessa apresentação, qualquer consideração, todos os dias eu compartilho conteúdo imenso lá, fica à vontade. Basta você me seguir no Instagram e também no LinkedIn, são as duas principais plataformas que eu atuo. Bem, quando eu cheguei no Vale, duas informações chamaram muita atenção quando eu cheguei lá. A primeira foi um estudo da McKinsey, uma das grandes consultorias do mundo. A McKinsey estudou quantas horas foram trabalhadas em certos empregos nos Estados Unidos em 2016 e projetou quantas horas vão ser trabalhadas nesses mesmos empregos em 2030. Em 2016, foram 53 bilhões de horas trabalhadas em empregos que exigem habilidades aqui chamadas de cognitivas básicas, que é basicamente aquele emprego que eu tenho que aprender a lembrar e executar algo repetidas vezes. E segundo a McKinsey, vai diminuir a demanda por esse tipo de trabalho em 2030, né, em menos 14 bilhões de horas. Né? Porque esse tipo de emprego, onde basicamente eu faço a mesma coisa todo dia, todo mês, todo ano, né, está sendo cada vez mais desafiado pelas tecnologias que hoje você e eu temos ciência. Bem como tende a diminuir também, segundo a McKinsey, a demanda por empregos que envolvem habilidades físicas e manuais, né, em função da robótica, da automação e da diminuição dos custos relacionados a essas tecnologias. Em contrapartida, tende a aumentar a demanda por empregos que envolvem habilidades cognitivas chamadas de alto nível, que não é aquele emprego que eu tenho apenas que aprender a lembrar e executar algo repetidas vezes, não. É aquele emprego que eu tenho que avaliar, decidir, criar, usar o senso crítico, usar essa criatividade que a natureza nos colocou e nos deu de presente aqui na nossa cabeça, tende a aumentar, bem como tende a aumentar também a demanda por empregos que envolvem habilidades sociais e emocionais e habilidades tecnológicas. Então, o primeiro ponto, se esse estudo da McKinsey vai estar certo ou não, isso o tempo vai dizer, mas ele nos dá um tempero para onde caminha o futuro do trabalho. E tem duas frentes aqui muito claras. Primeiro, cada vez mais uma valorização de habilidades intrinsecamente humanas, né? Habilidades cognitivas, criativas, sociais, emocionais, colaborativas, né? Habilidades de relacionamento, né? Que nos fazem essa espécie, né? De um lado. E o segundo aqui é o desenvolvimento cada vez maior, né? Da consciência digital, a exigência de nós, enquanto profissionais, desenvolvermos a nossa consciência tecnológica, a nossa consciência digital, o nosso entendimento em relação a essa esfera tecnológica que hoje nos cerca. Turma, a tecnologia, a consciência digital é a matemática do século XXI. Assim como todo mundo teve que aprender aqui a somar, diminuir, multiplicar, dividir para poder viver e trabalhar, a gente hoje tem que saber minimamente como é que o online potencializa o offline, como é que o digital potencializa o analógico. Esse é o mundo que a gente vive. E assim como a gente não precisou se formar em matemática e estudar 4 anos para aprender a fazer conta, a gente também não precisa se formar em ciência da computação para aprender a desenvolver a consciência digital. Mas minimamente hoje eu tenho que entender como que esse mundo em transformação, como que essas tecnologias todas que circulam o meu dia a dia, como é que eu posso utilizá-las para potencializar o que eu faço, consequentemente o meu emprego, a minha atividade, a minha empresa, a minha instituição, a minha organização e a sociedade onde eu estou inserido. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto que me chamou a atenção foi esse dado que abriu a reunião anual do Fórum Econômico Mundial em 2016, que segundo o Fórum, 65% das crianças que estão hoje na primeira série vão trabalhar em atividades que ainda não existem. Isso para mim explodiu minha cabeça, porque eu pensei, caramba, essas crianças que hoje são crianças, têm 6, 7 anos, daqui 15, 20 anos, quando elas forem entrar no mercado de trabalho e começarem a exercer com muita força o seu poder de compra na sociedade, 65% delas vão trabalhar em atividades que a gente não faz ideia, a gente não conhece, a gente não tem noção do que serão. Então, o ponto é, será que essas crianças, que hoje são crianças, mas que daqui 15, 20 anos vão estar exercendo o seu poder de compra na sociedade, será que elas vão exigir de nós, enquanto empresas e profissionais, o mesmo que hoje nós exigimos, né, dessas empresas e profissionais, ou será que essa turma vai exigir habilidades e competências diferentes? Então, em função desse cenário todo que se apresenta, né, eu dei uma pequena pincelada em relação ao agora, nesse mundo que a gente vive, eu quero compartilhar com vocês, ok, Maurício, mas o que fazer, como nos comportarmos enquanto profissionais nos dias de hoje, para fazermos a diferença enquanto profissionais, né, para nós mesmos e para
a empresa, a organização da qual fazemos parte e, consequentemente, para a sociedade. Né? Eu quero compartilhar cinco habilidades que são muito comuns e que eu vejo no dia a dia nas empresas e nos profissionais do Vale e que certamente existe um paralelo incrível que a gente pode fazer com a nossa realidade no Brasil. Primeiro, causar impacto. Para causar impacto nos dias de hoje, nunca foi tão importante e necessário ter propósito. Propósito, qual é a razão que faz você acordar todo santo dia e levantar a cabeça do travesseiro? Por que você faz o que faz? Por que você se doa pelo que você se doa? Qual é o seu propósito? Quando você tem um propósito claro, vivo, fresco, quando você compartilha ele com as pessoas que estão ao seu redor, o teu funcionário não trabalha para você, o teu cliente não compra o teu produto, o teu investidor não investe no teu negócio. Quando você tem um propósito claro, vivo, fresco, essa turma, funcionários, clientes e investidores, fazem algo muito mais profundo. Que é, eles passam a acreditar no que você acredita, sonhar o que você sonha, amar o que você ama. Eles podem não se apaixonar por você, mas se rendem à sua causa. Então, para trabalhar com propósito, para causar impacto, 3 regrinhas simples. Assim, simplicidade, vocês vão ver. Assim, às vezes a gente complica pela simplicidade. É tão simples, tão simples, tão simples que a gente complica. O simples convence, o simples cativa, né? O simples engaja. Eu sou um fã da simplicidade no mundo dos negócios, nas nossas relações diárias. Simples. Então, primeiro, para causar impacto, necessariamente a gente precisa melhorar a qualidade de vida das pessoas em algum aspecto. Em algum aspecto. A pessoa no check-out do hotel sai melhor do que no check-in. A pessoa, assim que deixa de estabelecer uma relação conosco, sai um pouquinho melhor do que quando começou essa relação. Melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não precisa mudar da água para o vinho. Em algum aspecto, tornar a vida daquele cidadão, daquela cidadã melhor. 2, corrigir o errado. Toma nota disso, hein? Foi-se o tempo que a gente poderia oferecer um produto ou serviço mais ou menos e ainda assim nos mantermos competitivos. Acabou. Porque hoje, se não está bom com você, eu tenho outras 10 soluções do mercado. Talvez melhores e mais baratas que a sua. Então, encontrou um erro e não tem nenhum problema em errar, em falhar. As falhas fazem parte do processo de melhoria. Quem não falha, não inova. Mas encontrou um erro, não deixa para corrigir amanhã nem depois, corrige agora. Porque se você não corrigir o seu próprio erro, o mercado vai corrigir. Então, que seja você, que não seja o mercado. E terceiro, prolongar o certo. A gente tende a gastar muito foco e atenção nos problemas, porque de fato tem que corrigir o errado, mas a gente, como consequência, tende a deixar aquilo que está indo bem de lado. Não, o que está indo bem, deixa. Né? A gente meio que deixa no automático. Não. Como é que eu invisto a minha energia, o meu tempo para fazer aquilo que já é bom se tornar melhor, para fazer aquilo que é nota 9.5 virar 9.6, 9.7, cada vez mais próximo de 10, a excelência cativa. Cativa, quando a gente está diante de um serviço, de algo excelente, é impressionante como aquilo conecta. E a gente se pergunta onde é que eu estava nos últimos anos que eu não conheci isso antes. Infelizmente, a gente herda esse comportamento de focar nos problemas da nossa academia, né, do nosso modelo educacional. Se eu sou um aluno nota 10 em geografia, nota 3 em física, meu amigo, minha amiga agora é nota 3 em física, minha vida passa a ser nota 3, passa a ser a física amanhã, tarde, noite. Por quê? Porque a escola me cobra isso, a sociedade me cobra isso, minha família me cobra isso, e eu foco só na física e a geografia que eu estou indo bem, eu deixo. Então, como é que eu... Enfim, infelizmente a gente herda esse comportamento estudantil e traz para o mundo corporativo. Como é que eu faço aquilo que está indo bem se tornar melhor? Como é que eu pego aquilo que a satisfação é alta, que os clientes gostam e torno melhor ainda? Como é que eu faço algo bom virar excelente? Porque o excelente conecta. Prolongar o certo. E mais um quarto ponto que não está aqui em relação a propósito é o seguinte, né? Impacto. Gente boa constrói bons projetos, gente ruim constrói projetos ruins. Maurício, mas isso não é romântico de falar. Mas é a realidade. Se eu estiver cercado de gente ruim, vai ser ruim o que vai entregar. Se eu estiver cercado de gente boa, o potencial de eu fazer entregas melhores aumenta. Eu tive o privilégio, ao longo da minha carreira, de trabalhar com pessoas incríveis, maravilhosas. A XP só deixou de ser um escritório pequenininho de 20 pessoas para ser uma das maiores instituições financeiras da América Latina, porque gente maravilhosa que esteve do meu lado e que juntos a gente fez aquele negócio acontecer. A minha empresa Starse hoje, quando a gente começou com 5 pessoas, só se tornou a startup de educação mais desejada para se trabalhar no país, porque a gente, enfim, incrível que faz parte desse time. Então, o meu objetivo, o seu objetivo enquanto um profissional, como é que eu me cerco de gente boa, de talentos. Só que talento, enfim, não é apenas o contra-cheque que faz o olho brilhar do talento. Quem é talentoso sabe
o seu valor, estudou uma vida inteira e sabe o seu potencial de impactar uma sociedade inteira, né? E gente boa quer deixar um marco, um legado, uma história, quer transformar a sociedade onde vive. Eu costumo dizer o seguinte, gente boa quer embarcar no foguete, quer ir para a Lua. Quer ir para a Lua. Se você não apresentar o ticket de embarque para esse foguete, cara, isso é muito difícil, né? Sem essa aspiração, eu consegui atrair a genialidade desses talentos para próximo de mim, né? Então, propósito, causar impacto, primeiro ponto. Segundo, olhar a próxima curva. Existia uma indústria extremamente bem sucedida nos Estados Unidos nos anos 1800, há 220 anos atrás, que era a indústria do gelo. Para os cubinhos de gelo chegarem na casa das pessoas e gelar a água que elas bebiam, existiam os coletadores de gelo. Profissionais altamente especializados que faziam o que faziam há séculos. Qual era o trabalho deles? Eles esperavam o inverno chegar, se mudavam para as regiões mais frias dos Estados Unidos, buscavam lagos congelados, com uma picareta ou com um arado, cortavam blocos de gelo, colocavam em charretes e de cavalo transportavam para as cidades. A indústria dos coletadores de gelo. O que era inovação para essa turma? Inovação era mais cavalos, cavalos mais fortes, mais charretes, lâminas mais afiadas. Se a minha lâmina é mais afiada, mais rápido eu corto o gelo, mais gelo eu produzo, mais receita eu gero. A indústria dos coletadores de gelo. 50 anos se passaram, já por volta dos anos 1850, a Revolução Industrial tinha acontecido alguns anos atrás, a tecnologia começou a evoluir mais rapidamente, e aí uma pessoa inventou a fórmula de congelar a água numa estação central, artificialmente, e criou a fábrica de gelo. Caramba, alta inovação para a época, porque agora eu não preciso mais esperar o inverno chegar, nem me mudar para uma cidade fria, porque com as fábricas eu passei a fabricar gelo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e como as fábricas ficavam do lado das cidades, eu rapidamente transportava o gelo para o mercado consumidor. Fábricas de gelo. Mais 50 anos se passaram, já anos 1900, a tecnologia continuou evoluindo, componentes continuaram diminuindo, e aí alguém inventa o refrigerador. Caramba, assim, Maurício, eu que não precisava mais dos coletadores de gelo, agora com o refrigerador não preciso também mais das fábricas. Porque com o refrigerador, qualquer cidadão do mundo, do conforto do seu lar, passou a ser capaz de fabricar o seu próprio gelo. Por que eu compartilho com você agora esse case que eu aprendi na minha pós que eu fiz lá em UC Berkeley, no Vale? Por quê? Porque nenhum coletador de gelo, se transformou numa fábrica de gelo. E nenhuma fábrica de gelo se transformou numa fábrica de refrigeradores. Porque a grande maioria das pessoas e das empresas, infelizmente até hoje, se define com base naquilo que elas fazem e não no benefício que elas entregam. Se eu me defino como alguém que corta gelo num lago congelado, eu vou ser sempre um coletador de gelo. Se eu me defino como alguém que congela água na estação central, eu vou ser sempre uma fábrica de gelo. Se eu me defino como alguém que fabrica um utensílio chamado refrigerador, sempre eu vou ser uma fábrica de refrigeradores. Mas qual é o benefício que eu entrego, Maurício? O camarada só quer tomar água dele geladinha. Se o gelo vai vir do lago, da fábrica ou do refrigerador, pouco importa. Eu posso ser o melhor cortador de gelo de todos os tempos, quando já existe a fábrica de gelo. Zero. É esse o valor que eu passo a entregar. Então, apaixone-se pelo benefício do que você faz e não pelo produto em si, porque produtos vêm e vão, mas a necessidade das pessoas, ela permanece. Guarda isso. Produtos vêm e vão. A necessidade das pessoas, ela permanece ao longo do tempo. A necessidade de tomar água geladinha, ela permanece. Agora, o processo de fabricação do item que torna essa água gelada, ao longo do tempo evoluiu. Então, ao dominar o processo de canibalização do que você faz, você obtém a liderança de mercado, você obtém a versão melhorada de você mesmo. Quando você encontra a fórmula de matar o que você faz hoje para criar a próxima versão do que você faz hoje, nesse momento você obtém a liderança de mercado. Você obtém a versão melhorada de você mesmo. E, de novo, se você não for capaz de matar o que você faz para criar a próxima versão do que você faz, o mercado está sedento para fazer isso por você. E é por isso que muitos profissionais ficam para trás, porque não conseguem fazer essa mudança em si mesmo, né? E vão postergando e postergando e o mercado faz. E aí eu fico para trás. Então que eu faça essa mudança e não os outros. Terceiro, questionar ao invés de ter a resposta pronta. A gente está vivendo um mundo onde verdades absolutas inquestionáveis estão sendo questionadas. E essa pandemia potencializou ainda muito mais esse movimento. As moedas virtuais desafiando as leis do mercado financeiro, os aplicativos de compartilhamento de corrida alguns anos atrás estimularam a alteração nas leis do transporte municipal. A pandemia fez todo aquele paradigma do home office que muita gente tinha cair por terra. Na verdade, esses paradigmas, muitas vezes, eles são paradigmas porque a gente, só aqui dentro,
porque a gente não se permite questioná-los. E aí a gente vai criando uma verdade que só existe na nossa cabeça, porque a gente se fecha para o mundo e acha que aquilo ali é o que existe. E quando a gente começa a questionar aquilo e colocar aquilo para fora, a gente vê que não é tão verdade assim. Então, 3 pontos em relação à atitude questionadora. Quando a gente assume uma atitude questionadora, ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, onde tudo se torna absoluto mais rápido, a Deloitte Insights divulgou um estudo onde, segundo ela, a meia-vida de uma competência hoje é de 5 anos. Ou seja, tudo que a gente está vendo aqui nesse evento maravilhoso, daqui 5 anos, em 2026, no mínimo metade do valor desse evento aqui já era, e a gente tem que continuar buscando novos conhecimentos. Então, nesse mundo onde tudo muda muito rápido, eu tenho que estar constantemente questionando o que eu faço, meus serviços, as minhas competências, meu conhecimento, atualizando. Então, quando a gente questiona e a gente encontra uma solução diferente para resolver uma determinada dor, um problema que existe, nesse momento que eu encontro essa solução diferente, né, que eu encontro a próxima curva, eu entro em modo move fast and break things, ou seja, eu me movo rápido e rompo esses padrões, rompo essas barreiras. Segundo, a normalidade nunca mudou nem nunca vai mudar nada. Né? O pensamento médio padrão é uma doença, né, que corrói não só indivíduos, não só empresas, mas sociedades como um todo. Né? Quanto mais eu questiono, mais eu me afasto desse pensamento mediano, mais rápido eu avanço. E terceiro, repetição não cria memórias, o que cria memórias são novas experiências. Né? Quando a gente escuta uma música boa pela primeira vez, nossa, essa música é boa demais, ela faz eu lembrar de coisas incríveis da minha adolescência, escuto ela 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, decoro o refrão, escuto no carro 10 vezes, ela arrepia, né? Toca os meus sentimentos, escuto 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, chega uma hora que a música ela perde o encanto. Né? É engraçado, porque chega a música que me arrepiava 3 meses atrás, agora não arrepia mais, porque se tornou repetitiva. Né? Talvez você lembre daquelas férias maravilhosas há 3 anos atrás, naquele lugar paradisíaco, aquela praia, aquela areia branquinha, aquele mergulho que você deu, mas não é capaz de lembrar o que você fez hoje de manhã ou ontem. Por quê? Porque tudo que a gente faz de forma repetitiva não cria mais memórias. Então, quanto mais a gente questiona, mais a gente é capaz de criar novas soluções, e novas soluções criam novas experiências, e as novas experiências criam memórias. Faz com que eu, profissional, a marca da empresa que eu trabalho, fique presente na cabeça do meu consumidor. Quarto, fazer com as pessoas e não para as pessoas. Não se faz mais algo hoje para as pessoas, se faz com as pessoas. E fazer com é bem diferente de fazer para. Né? Eu diria o seguinte, o maior risco nos dias de hoje de alguém que vai desenvolver um projeto, seja construir uma empresa, seja um projeto dentro de uma organização, o maior risco não é a falta de conexões, contatos, experiências, recursos. Mas o maior risco nos dias de hoje, para quem vai desenvolver alguma coisa, é você passar 6 a 12 meses construindo algo e só descobrir, depois desses 6 a 12 meses, que ninguém quer consumir o que você construiu. Isso é um risco danado nos dias de hoje. Caramba, jogar 12 meses da minha vida fora, ainda mais nesse mundo, onde a gente não tem mais o tempo como um luxo a nosso favor. Né? Então, como é que eu posso minimizar esse risco? Trazendo quem vai consumir o meu produto para dentro do processo produtivo, fazendo com as pessoas, não simplesmente para as pessoas. E nunca foi tão possível fazer com, ao invés de fazer para, em escala. Né? Vou dar um exemplo. Meu primeiro livro, que eu lancei em 2016. Livro, um produto secular que existe como existe há séculos. Né? Todo o processo de construção do livro e lançamento foi feito com o leitor, não para o leitor. Com as pessoas, não para as pessoas. Maurício, esse texto está muito complexo, deixa mais simples, as palavras estão muito formais, usa palavras mais coloquiais, mais informais, mais do dia a dia. Essa cor de capa laranja está muito feia, troca essa cor. O título está legal, com o leitor, não para o leitor. E quando a gente faz as coisas, os produtos, quando a gente faz algo com as pessoas, não para as pessoas, essas pessoas vão gradativamente se sentindo tão parte do projeto quanto você. E quando as pessoas vão se sentindo tão parte do projeto quanto você, elas vão se sentindo tão donas do projeto quanto você. E quando as pessoas vão se sentindo tão donas do projeto quanto você, elas passam a acreditar no que você acredita, sonhar o que você sonha, amar o que você ama. Lembra do propósito lá atrás que a gente falou? E quando as pessoas passam a acreditar no que você acredita, sonhar o que você sonha e amar o que você ama, elas passam a compartilhar a mesma visão que a sua. Assim, até hoje eu me arrepio de ver essa imagem. Foi impressionante ver logo depois do lançamento de Incansáveis a quantidade de pessoas, essas pessoas que participaram da construção do projeto junto comigo, a quantidade de pessoas que passou a compartilhar de forma espontânea e genuína a mesma visão que a minha. Que se sentiram tão parte, tão donas do projeto do livro, quanto eu, Maurício, que fui o autor.
Esse é o poder de fazer com as pessoas. O Bruno ali, o saltando de paraquedas com o sol nascendo, aquela foto ali atingiu 3 milhões de pessoas. A Silvia, com o drone entregando o livro para ela no meio da canoa, 2 milhões e meio de pessoas, custo zero. Nem se eu tivesse contratado a melhor agência de marketing do Brasil para fazer o lançamento do meu livro, não teria alcançado um resultado tão incrível e fantástico quanto esse. Cansáveis foi, durante vários meses, o livro de negócios mais vendido do Brasil por conta dessas pessoas, né, que passaram a compartilhar a mesma visão que a minha de forma espontânea. Então, fazer com as pessoas, ao invés de simplesmente fazer para as pessoas, é uma ferramenta incrível para você criar advogados do que você faz, que vão te representar, né, faça chuva ou faça sol. E, por fim, ser diverso. Ao conversarmos, convivermos e almoçarmos todos os dias com as mesmas pessoas, possivelmente a gente vai chegar sempre às mesmas soluções. Porque é muito difícil algo em comum sair daí. A diversidade de pensamento ela é fundamental se a gente quer criar algo único e singular. A região onde eu moro, o Vale do Silício, o São Francisco é a cidade ao extremo norte do vale, São José é a cidade ao extremo sul, elas são distantes 80 quilômetros uma da outra, e entre essas duas cidades tem cerca de 30, 35 cidades menores, e essa região é chamada de Vale do Silício. No Vale do Silício, nessa região, 50% das pessoas que moram nela nasceram fora dos Estados Unidos. Falaram da dimensão do que é morar num lugar como esse. Imagina a cidade onde você está agora, metade da população nascida fora do Brasil, metade da população de Brasília nascida fora do Brasil, metade da população de Goiânia nascida fora do Brasil, metade da população de São Paulo nascida fora do Brasil. É muita gente diferente. Culturas, valores, princípios, o meu certo é o teu errado, o meu Deus é diferente do teu, os meus valores são diferentes dos valores que você compartilha. É muita gente diferente. Eu digo que o Vale tinha tudo para dar errado enquanto sociedade por conta dessa diversidade, a flor da pele, né, tão grande, mas dá certo. Porque a sociedade entende o valor dessas diferenças, abraça essa diversidade e usa a seu favor. E tanto é que essa bandeira do arco-íris que enquanto o mundo inteiro olha para ela e enxerga o respeito a uma única causa, a uma única diferença, o Vale enxerga para essa bandeira o respeito a todas as formas de diferença que possam existir, sejam elas quais forem. Diversidade na sua plenitude. E eu fiquei tão impactado, isso me mexeu tanto, né, enquanto pessoa, que desde 2015 eu tenho o hábito, a meta de conhecer uma pessoa todos os dias. Uma pessoa por dia. Todos os dias, mas não é assim, só me adiciona no LinkedIn, não. É conhecer, é falar 15, 20 minutos. Olha, meu nome é Maurício, sou autor, sou empreendedor, tenho uma empresa, tenho esses desafios hoje na vida, como é que você pode me ajudar? Qual é o seu nome que você faz, sua profissão, sua empresa? Né? Quais são os seus desafios, como eu posso te ajudar? É conhecer as pessoas. É impressionante o quanto a gente cresce, não como profissional, enquanto ser humano, quando a gente se permite conviver, conversar, interagir com quem quer que seja, independente da roupa que veste, do cabelo que tem, da condição social que possui, independente disso. Eu posso falar para você com absoluta certeza que hoje eu, Maurício, sou uma pessoa muito mais evoluída, porque nos últimos 7 dias eu conheci gente incrível, que me fez ver o mundo com outros olhos e com outros horizontes. Então, diversidade. Causar impacto, né, trabalhar com propósito, olhar a próxima curva, questionar ao invés de ter a resposta pronta, fazer com as pessoas, não simplesmente para as pessoas, e ser diverso. Estão aí 5 habilidades e competências fundamentais hoje para profissionais que querem se manter relevantes e cada vez mais relevantes no mercado. E olha que interessante, eu falo aqui, né, como uma pessoa que mora no Vale do Silício, que é considerado um berço de inovação e tecnologia no mundo, e olha de novo para essas 5 competências e procura a tecnologia aí. Não está aí. Porque é pessoas, é gente. Gente, a próxima grande onda de inovação que a gente vai viver, se já não estamos vivendo, chama-se inovação de gente, de pessoas, seres humanos. A nossa capacidade de olhar para todo esse mundo em transformação, né, entender como é que eu posso usar os elementos que me cercam nos dias de hoje para otimizar o que eu faço, aquilo que eu atuo, como eu impacto. É isso, gente, pessoas. Atitude, não tem nenhuma dessas 5 competências que eu não posso começar a fazer agora, nesse exato momento. Basta arregaçar as mangas e começar a fazer. Então, partindo aqui para o final, eu encerro aqui com... eu sou um fã do Alvin Toffler, ele nos deixou alguns anos atrás, mas para mim ele deixou essa frase que resume muito bem o mundo que a gente vive hoje. Segundo Alvin Toffler, os analfabetos desse século não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas sim os incapazes de aprender, desaprender e aprender de novo.
E eu acredito verdadeiramente que nesse mundo em constante transformação, a gente tem sim que, né, que entender que o que me trouxe até aqui é maravilha, eu tenho que me orgulhar disso, mas eu tenho que ser humilde o suficiente para, em um determinado momento, entender que isso aqui não serve mais e eu vou ter que aprender coisas novas. Aprender, desaprender, reaprender, aprender, desaprender, reaprender, porque na minha visão, educar não é fazer alguém simplesmente aprender, educar é ensinar esse alguém a como continuar aprendendo. Aprendi isso com os meus pais, professores, eu levo esse conceito para a minha vida. Isso aqui é um pouquinho da minha vida no Vale do Silício, eu conecto profissionais e empresas brasileiras com esse ecossistema extremamente inovador que é o Vale desde 2015. Quando eu falo aqui não em nome de Maurício, mas eu falo em nome de 60 apaixonados que somos hoje na Starse, por compartilhar esse conhecimento e por estar auxiliando profissionais como vocês, empresas no Brasil todo, a melhorarem cada vez mais as suas operações e as suas atividades. Eu fiquei muito feliz de receber o título de cidadão emérito do município de Vacaria, minha terra natal, né, por todos os... Quem é do interior do Brasil aqui sabe as dificuldades que municípios do interior possuem. E eu conectei a Secretaria de Educação de Vacaria com o Vale do Silício, a gente fez inúmeras atividades para impactar os jovens, os mais de 3 mil jovens do ensino público da minha cidade. Então, foi uma forma que eu encontrei de dar um alento e um futuro melhor para a turma da minha terra natal. E também recebi no Congresso Nacional em 2017, em Brasília, a Cruz do Mérito Juscelino Kubitschek como personalidade do empreendedorismo brasileiro do ano e a minha empresa, Starse, como empresa de fomento do empreendedorismo do ano. Então, são reconhecimentos que me deixam e que nos deixam, enquanto empresas, super felizes, mas cientes da responsabilidade que a gente tem de baixar a cabeça e continuar fazendo o que a gente faz. Sou colunista do Estadão, quartas-feiras, ontem saiu minha coluna no jornal Estado de São Paulo, né, e eu me envolvo nos projetos sociais que a Starse realiza, a minha empresa, junto com a Junior Achievement, que é uma ONG que já existe há mais de 100 anos, e a gente construiu inúmeros projetos para levar toda essa conversa sobre empreendedorismo, atitude empreendedora, para jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social. Já estive em inúmeras iniciativas, estive em Diaroba, no interior de Sergipe, passei 4 dias lá, enfim, sempre que eu posso eu dou parte do meu tempo de forma voluntária para a juventude menos favorecida do nosso país. Está aqui a foto de Indiaroba, foi um momento marcante na minha vida. Tem um TED meu, 18 minutos, um resumo do que eu falei, e estão aqui os meus 2 livros, Incansáveis, do Case Fazer Com e Não Fazer Para, que eu mostrei aqui durante a apresentação, e também Audaz. O Audaz ele fala justamente sobre as 5 competências para construir carreiras e negócios de sucesso nos dias de hoje, justamente essas 5 competências que eu acabei de mostrar para vocês, que fizeram parte desse meu segundo livro, que eu lancei há algum tempo atrás, e que no livro detalha com muito mais riqueza e profundidade. Então aí os meus contatos nas redes sociais mais uma vez, para quem quiser, tá aqui o meu Instagram, então fica à vontade, Maurício Benvenuti, tudo junto, tá aqui ó, tudo junto, Maurício Benvenuti, Benvenuti, italiano, Benvenuti, com 2 T's no final. Fica à vontade, que é sempre um prazer aprender com cada uma das pessoas que vão lá e interagem comigo, então vai ser ótimo dar sequência a essa conexão que a gente estabeleceu aqui também nas redes sociais e vai ser um prazer poder ajudar cada um dos senhores e das senhoras. De antemão, prazer imenso estar aqui, é sempre uma alegria poder compartilhar um pouquinho dos meus aprendizados, né, com pessoas sedentas por conhecimento como cada um de vocês.